aula de hoje eu queria mostrar um pouco de como é que a gente pode configurar aí o espaço de trabalho, tá? Então, mover as pranchetas, criar novas pranchetas, utilizar as linhas guias, utilizar aí tanto a ferramenta de prancheta como os painéis e deixar essa área de trabalho mais organizada. Além disso, a gente vai começar a preparar já o espaço de trabalho para começar a compor alguns elementos. Então, utilizem aí todo esse conhecimento para poder compor aí os seus designs, para poder desenvolver aí novas técnicas e habilidades, tá bom? Fica pronto aí que a gente vai para o programa. Bom, eu queria mostrar aqui, tá, gente, como é que a gente consegue configurar o espaço de trabalho no Illustrator. A gente já viu como é que cria um arquivo, como é que já visualiza o espaço de trabalho, os painéis, tanto o painel esquerdo de ferramentas, direito aqui de painéis, a parte superior dos menus. Mas caso você já esteja com o documento criado, a gente também pode configurar a prancheta modificando o tamanho, modificando várias coisas desse arquivo que você está trabalhando. Então, nesse caso aqui, para poder alterar a prancheta, a gente tem dois caminhos, tá? O primeiro caminho é utilizar a ferramenta de prancheta. Eu posso clicar aqui na ferramenta prancheta e ajustar o tamanho dessa prancheta de acordo com a minha necessidade. Percebam que aqui a gente vai ver os tamanhos pré-definidos, tá? Que o Illustrator já possui, então tem diversos formatos, tanto de materiais impressos quanto digitais. Aqui a gente consegue modificar a orientação entre paisagem e retrato. Aqui nesse sinalzinho de mais eu consigo criar novas pranchetas. Aqui eu posso dar nomes às minhas pranchetas, tá? Aqui eu vou ter a posição XY, que essa prancheta vai estar marcada dentro do meu arquivo, né, do meu documento do Illustrator. E aqui onde a gente está vendo o L e o A, a gente vai ter o valor da largura e da altura do meu documento. Nesse caso aqui está configurado para 1:4, né, que é o tamanho pré-definido que o Illustrator já trabalha. Posso modificar aqui, por exemplo, para 1:5, das 14,8 por 21. Ó, automaticamente ele ajusta aqui o tamanho. Posso clicar aqui no na minha ferramenta de seleção e aí vou deixar liberado aqui o tamanho da minha prancheta. Então, se eu precisasse somente mudar o tamanho da prancheta, esse aqui seria o caminho, tá? Eu posso também vir aqui no meu painel de pranchetas, clicar aqui no painel e vou visualizar também a prancheta. Nesse caso aqui, eu posso criar uma nova prancheta, clicando aqui no sinal de mais novamente, ou eu posso vir aqui, ó, em mais opções, nesse botãozinho aqui no canto direito, e aí sim posso escolher opções de prancheta. Nesse caso, vocês estão vendo que vai gerar aqui, ó, uma janela flutuante. Essa janela flutuante vai me dar outras informações além daquelas que a gente acabou de ver. Então eu posso, por exemplo, utilizar algum tamanho pré-definido, tá? Da mesma forma. Posso modificar o nome da minha prancheta. Posso ajustar aqui a posição XY que a prancheta ocupa no meu espaço de trabalho. Posso mudar a largura e a altura do documento, a orientação, tá? E aí, gente, eu posso ter algumas opções de exibição para mostrar a marca no centro, cruzamento de entrefinos, mostrar as áreas de vídeo seguras. Isso aqui, muito provavelmente, a gente só vai utilizar quando for trabalhar com outros formatos de arquivo que não impresso e digital comum, tá? E aqui a gente pode, depois de alterar todas as informações, clicar aqui no OK e liberar aqui a prancheta, tá? Então, eu tenho esses dois caminhos aí para poder editar a minha prancheta. Uma pela minha ferramenta de prancheta e outra aqui no painel de pranchetas. Caso eu tenha mais de uma prancheta criada, eu vou só clicar aqui para a gente criar uma outra prancheta. Ó. Percebam que ele gera um outro arquivo exatamente semelhante, tá? Logo ao lado. Posso criar mais uma prancheta e posso criar aí pranchetas indefinidas, contanto que caibam aqui no meu espaço de trabalho. Lembrando que o Canva, né, nesse caso não é o Canva programa, tá? O Canva, esse espaço aqui, esse espaço de trabalho disponível, ele tem todo esse tamanho cinza escuro aqui. Então, todo esse espaço eu posso utilizar com pranchetas para poder desenvolver os meus trabalhos. Enquanto eu tiver esse espaço aqui, eu posso ter pranchetas disponíveis, tá? Então, posso vir aqui, ó. E aí, o que eu queria mostrar aqui no painel de pranchetas ao clicar aqui em pranchetas, eu posso redefinir a posição das minhas pranchetas. Esse botãozinho aqui no canto esquerdo, ó, ele é o reorganizador. Posso clicar aqui e mostrar aqui a opção de reorganizar essas pranchetas dentro do meu espaço de trabalho. Posso definir, por exemplo, o espaço entre as pranchetas. Então, posso clicar aqui, por exemplo,
e definir como 2 centímetros. E eu posso também escolher o layout. Então, eu posso fazer um zigue-zague, posso fazer uma grade por coluna, tá vendo? Eu posso organizar todos em linha, como a gente está vendo aqui. Posso organizar todos em colunas, tá? E ao modificar aqui essa organização e clicar em OK, ele vai ajustar automaticamente esse espaço de trabalho. Então, eu posso fazer isso diversas vezes, tá? Posso modificar para o que era antes, utilizando aqui aquele espaçamento que a gente viu. Então, eu tenho a possibilidade de configurar aí o meu espaço de trabalho, tá? Utilizando esse botãozinho aqui, para poder modificar aqui a organização das minhas pranchetas na minha área de trabalho, tá? Então, por conta disso, eu consigo já fazer ajustes no espaço de trabalho, organizar da forma que eu quiser e já me preparar para a composição que eu vou desenvolver. Caso a gente vá salvar esse arquivo para produção, por exemplo, seja ela de material digital ou impresso, o número da prancheta vai representar a numeração da página desse arquivo final, geralmente quando a gente utiliza o PDF. Então, eu vou clicar aqui, ó. Então, a prancheta que está marcada como prancheta 1 é minha página 1. É esse número aqui que vai importar, tá? Independente do nome da prancheta. A minha prancheta número 2 vai ser a página 2. E vice-versa, assim, continuando a sequência, a 3 vai ser a 3 e por aí vai. Porém, se eu modificar a ordem das pranchetas aqui, ó, se eu clicar, segurar e arrastar, eu posso colocar, por exemplo, a prancheta 3 com o nome de prancheta número 1. Vou renomear as minhas pranchetas só para a gente poder compreender. Então, vamos pensar assim. Se eu colocar aqui contracapa, vou colocar aqui capa, e aqui eu vou colocar guarda. Isso aqui é uma nomenclatura, tá, muito utilizada em material impresso. Em uma outra aula a gente vai falar melhor sobre isso, mas só para vocês poderem entender. Então, ó, o que está marcando aqui como capa é esse aqui do meio. O que está como guarda é essa última aqui, e a que está aqui como contracapa é a primeira, porque eu remodelei aqui a ordem dessas pranchetas. Então, ao modificar aqui, a ordem que vai sair no meu arquivo, no meu PDF, vai ser a que está nessa sequência numérica aqui, independente da posição que as pranchetas estiverem na minha área de trabalho. Percebam, ó, vou fazer o seguinte, vou criar um objeto para cada página, só para a gente poder visualizar, tá? Pronto. Então, ó, perceba, na minha capa eu tenho um retângulo, na guarda eu tenho um círculo e na contracapa eu tenho uma estrela, certo? Se eu modificar a ordem aqui novamente, só por curiosidade, tá? Vocês vão perceber que no arquivo nada mudou de lugar, continua da mesma forma. O que eu alterei foi a ordem desses documentos, ou seja, dessas pranchetas. Se eu utilizar aquela ferramenta lá de reorganização, aí sim o programa vai recolocar as páginas na ordem que eu defini. Então, vou clicar aqui em OK, ó, e agora o que é contracapa está aqui na primeira, a capa na segunda e a guarda aqui na terceira, seguindo a ordem exata do que é no documento. Vamos supor que eu mudei de novo. Vou colocar agora a capa primeiro, depois a guarda e depois a contracapa. Não muda nada para a nossa ordem aqui, mas ao clicar aqui em reorganizar, vou clicar aqui e ele vai ajustar agora a posição dos meus arquivos, tá vendo? Então, mantenha aí a ordem correta de acordo com a ordem que eu controlei aqui no meu painel de prancheta, certo? Então, caso eu precise, né, modificar a ordem dos meus arquivos, das minhas páginas ao exportar, eu posso fazer isso por aqui, tá? Além disso, caso eu precise fazer alguma modificação, além dessa aqui que eu estou trazendo, eu posso utilizar principalmente a opção aqui, arquivo, configuração de documento. Isso aqui vai permitir que eu ajuste alguns critérios que eu não consegui fazer lá no início do meu arquivo. Então, suponhamos que eu precisei, né, criar um novo arquivo, ajustar um arquivo que já estava aberto, eu posso configurar, por exemplo, a unidade de medida, eu posso modificar a relação de sangrias que eu havia falado lá no comecinho, lá no primeiro vídeo, posso modificar, por exemplo,
mostrar as imagens no modo de contorno, realçar os glifos substituídos. Isso são configurações que eu posso ajustar do meu documento que eu não fiz lá no início da minha criação. Inclusive, eu posso modificar também a cor da tela de fundo dessa página aqui que eu estou utilizando, tá? Nesse caso aqui não vou mexer em nada, até porque não há necessidade, mas caso vocês precisem, por algum motivo, ajustar esse arquivo, vocês podem também utilizar a configuração aí do documento, tá? Então, posso vir aqui, tudo ok, vou clicar em ok e deixar o arquivo disponível, certo? Ao finalizar o que eu precisava ajustar, vou clicar aqui em arquivo e em salvar. E aí eu posso escolher o local que eu quero salvar esse arquivo, tá? Clicar aqui, cancelar, não vou precisar salvar esse. E aí encerramos aí mais uma aula, tá? Gente, se vocês assistiram até aqui, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e espero também que vocês cliquem aí em curtir e compartilhar, né? Compartilhem esse material com alguém que precise, que queira aprender Illustrator e que pode ajudar aí. Esse material pode ser um apoio a mais, tá? Muito obrigado e até a próxima. Gente, eu queria mostrar só mais um detalhe, acabei deixando ali para o finalzinho, então legal que se você assistiu até aqui, está vendo um conteúdo extra. Além de criar e reposicionar, reorganizar as pranchetas, a gente também pode mover a prancheta de lugar. Para fazer isso, tá? Ao clicar aqui na minha ferramenta de prancheta, vocês vão perceber que o nome da prancheta, fica marcado aqui em um quadro. Se eu utilizar a ferramenta de mover, eu posso não somente mudar a ordem das pranchetas, mas também a posição. Posso colocar, por exemplo, as pranchetas em uma outra configuração dentro da minha área de trabalho, tá? Então, caso eu precise também, por exemplo, afastar as pranchetas por algum motivo, para que facilite a minha visualização, ou até mesmo a operação do programa, eu também posso fazer isso, tá? Então, ao utilizar aqui a ferramenta de prancheta, eu também consigo movimentar elas dentro do espaço de trabalho, tá? Percebam que as guias inteligentes vão me permitir colocar elas alinhadas, ó. Então, elas estão aqui todas alinhadas pelo centro, tá? Posso aproximar, deixar uma juntinho da outra, eu posso também afastar, então isso vai facilitar também na hora da composição. Preciso aqui montar alguma coisa, tem aqui uma sangria, ou tem alguma informação que vai sobrepor aqui o espaço da prancheta, eu posso afastar elas para poder garantir aí a organização do meu espaço de trabalho, tá? Então, era só isso que eu queria trazer como adicional, e até a próxima.